his name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, his power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I find many people who can't understand why I am so happy.
from a life of sin. Como poderia um homem, sua mente sã, conhecer a verdade do Evangelho e rejeitar o homem, rejeitar aquela oferta que Deus deu para salvar o homem da vida de pecado? How can he do it? Como pode ele fazer isto? I just can't understand it. How that you could reject such a one. Eu simplesmente não posso compreender isto. Como podes rejeitá-lo? When he's not here to make anything that you have to do for him, but just offering you a way of escape from the things that you're going to, and became that for you. Quando ele não está aqui para que você tenha que fazer qualquer coisa por ele, mas apenas lhe oferecendo uma válvula de escape das coisas para as quais você está indo e se tornou aquilo por você. When he did, when he was dying out at Calvary, everything had rejected him. Quando ele o fez, quando ele estava morrendo ali no Calvário, todos lhe haviam rejeitado. They spit on him, his face was full of mockery spit. Eles haviam cuspido nele, sua face estava cheia de cuspe, de zombaria. He had a rag around his eyes and hit him on the head and said, if you're a prophet, tell us who hit you. Eles colocaram um trapo ao redor de seus olhos. Eles lhe bateram na cabeça e disseram, se tu és um profeta, diga-nos quem te bateu. A little woman ran into the midst of him and said, what has he done but heal your sick and raise your dead and done good? Uma mulherzinha correu para o meio deles e disse, o que fez ele, a não ser curar os enfermos, ressuscitar os mortos e fazer o bem? They smacked her in the mouth and said, would you listen to that woman instead of your priest? Eles bateram na sua boca e disseram, vocês vão dar ouvidos a esta mulher em vez de ouvir os seus sacerdotes? Away with such a person! Tire esta pessoa daqui! And his own dear mother, walking in his bloody footprints, God, let me walk the same way as he went yonder to Calvary. Down in her heart was a wondering. E sua própria mãe, andando em suas pegadas sangrentas, Deus, deixa-me andar do mesmo modo. Enquanto ele seguia para o Calvário, no fundo do seu coração estava querendo saber. When she seen her darling child die yonder, a man 33 years old who looked like 50, the Bible said, of his strain into where he probably turning gray. Quando ela viu seu querido filho morrendo ali, um homem com 33 anos de idade, e sua aparência era de 50, a Bíblia diz, por sua tensão, e ele provavelmente havia se tornado grisalho. And the grim look on his face, or he was suffering not so much physically, but as it was agony. E o olhar severo em sua face, pois estava sofrendo, não tanto fisicamente, mas como se fosse em agonia. The Bible said that his blood and water separated from each other, and any doctor or anything can tell you that knows the chemistry of blood that only sorrow will do that. A Bíblia diz que o seu sangue se separou um do outro. E qualquer médico, qualquer um, pode lhe dizer que conhece a química do sangue, que apenas a tristeza faz aquilo. He never died from a Roman spear, neither did he die from a nail drove in his hand or his feet. Ele nunca morreu por causa de uma lança romana, nem mesmo morreu por causa de um cravo enfiado em sua mão ou no seu pé. But he died of a broken heart being rejected. Mas ele morreu por causa de um coração partido, sendo rejeitado. He came to his own received him not. Ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Said, Brother Branham, I wish I could have stood there that day at Calvary. Diz, irmão Branham, eu gostaria de ter estado ali no dia do Calvário. Brother, you're standing in a better place today. Irmão, você está de pé em um lugar melhor hoje. You're standing in the presence of a resurrected Lord Jesus who has proved himself triumph. Você está diante da presença do Senhor Jesus ressurreto, o qual triunfou por si mesmo. Bom dia, irmãos. A escolinha foi boa, não foi? Beleza.
Graças a Deus. Nós vamos cantar o hino 178, Adoração. Mi maior. pequeninos, dai-lhe verás louvar.
irmãos, é o número 60, Salmo 60. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu que indignaste, ó, volta-te para nós. Fizeste ver o teu povo coisas árduas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Meu é Gileade, e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que eu te tinha rejeitado. Não, ó Deus, que não faríamos com nossas terras. Dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Vamos orar. Senhor, há tantas promessas para nós, diante de todas as circunstâncias que nós enfrentamos na vida. Pai, nós te pedimos nesta hora, ajuda-nos, ó Pai, nos dê a graça, nos dê a misericórdia, nos dê a compaixão do Senhor, ó Deus. Abençoe-nos nesta manhã. Nós colocamos em tuas mãos tudo que nós necessitamos, precisamos da cura, da libertação, da ajuda, Senhor. Ajuda-nos nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Sentar, irmãos, vamos para a oferta. A escritura que nós estamos estudando na mensagem Revesti-vos de toda a armadura de Deus está em Efésios 6, verso 10 a seguir.
eu quero destacar o verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Nós pregamos domingo passado sobre essa escritura que para nós ela é um recheio, né? É o recheio. Porque ficar firme é a coisa mais difícil depois de uma tempestade. Ficar firme na hora que o barco está sendo agitado pelas ondas, como aquela mulher que estava indo para Nova York, quando o capitão que comandava o navio gritava desesperadamente, porque a chance era só se eles conseguissem segurar a tempestade por meia hora. Se eles não tivessem fé para aquilo, eles seriam imergidos. E aquela mulher que estava ali andando para lá e para cá, com as mãos levantadas, calma, tranquila, e o capitão gritava com ela, ela disse para ele: eu já orei, eu já estou pronta. Foi naquela hora da tempestade que ela teve a paz para tomar a decisão que coubesse a ela. E nós estamos caminhando para situações muito estranhas mesmo, chocantes. Foi com esta razão que o irmão Brana disse que ele ficaria louco ao encarar, ao ver estas coisas acontecendo e que iria acontecer. Porque ele tinha uma visão profética, ele era um profeta. Ele conseguia ver as coisas por acontecer. Nós é que somos apanhados de surpresas quando certas coisas acontecem, porque nós não esperamos por isto. Nós somos apanhados de surpresas, né? E a hora que nós estamos vivendo é uma hora muito, assim, assustadora, né? Muito assustadora. Porque eu estava conversando com um irmão lá do Pará, e ele disse assim: pastor, e agora? O pastor da mensagem aqui está pregando e dizendo assim: graças a Deus que eu me livrei desse profeta que é o profeta para esta era. Quer dizer, depois de 40 anos pregando, lendo as mensagens, agora ele se encontra liberto do profeta. Agora, eu seria diferente, né? Eu diria assim: graças a Deus, porque eu creio mais ainda na mensagem desse profeta. Eu creio porque ela está cumprindo até nestas coisas. Nós não queríamos que isso estivesse acontecendo, estas horas estivessem chegando, mas elas teriam que acontecer. Teriam que acontecer. A tendência humana é sempre de fugir, né? Fugir. Eu acho que é a palavra mais certa.
é de fugir, é de se esconder diante das situações. Mas, por outro lado, eu entendo que é um ato de covardia, né? Os covardes, eles não têm coragem para enfrentar a hora que estamos vivendo. Seria uma covardia, principalmente para ministros, porque há um provérbio muito antigo que diz assim: você chupou a ponta da cana, aliás, chupou o pé da cana primeiro, agora você tem que chupar a ponta. Os antigos, lembro ainda de tempo de criança, ouvir os pais comentarem isto com relação a casamentos. Porque o rapaz casa com aquela moça jovem, bonita, e quando eles vão passando tempo, ela vai envelhecendo, como se ele também não estivesse, né? Porque, na verdade, ambos envelhecem da mesma forma. Mas eles vão envelhecendo, ela vai envelhecendo, e aí eles começam a desistir do casamento. Tem coisa que a gente não deve nem detalhar, né? Mas, resumidamente, desistir do casamento. Aí eles diziam assim: você aproveitou dela enquanto era nova, bonita, e agora você deve honrar ela depois de acabada, não é? É outra expressão também resumida, depois de acabada. O tempo vai acabando, o trabalho, a vida, especialmente naqueles dias, quando uma mulher gerava, a média era de 8 a 10 filhos, né? Tinha umas que iam mais, outras menos um pouco, mas elas eram usadas para este fim. Então, quando nós deparamos com a situação que nós estamos por enfrentar, pode ser dias mais difíceis, mas nós não vivemos tantos anos com a oportunidade de ficar até ricos, né? Não foram todos, não são todos que aproveitam esta oportunidade, não teve esta intenção, esse interesse, porque nós devemos copiar a vida do irmão Branham, o profeta, em tudo. O irmão Branham, como eu disse aqui domingo passado, dispensou os cheques, né, de 1 milhão, a casa nova, o carro Cadillac, e ele não usou o ministério para fins de riquezas. Não, o irmão Branham não usou para esse fim. Ele fazia até questão de não se envolver, não é? Porque a lógica vai dizendo assim: não, você pode aceitar, que aí você vai construir uma igreja melhor para o povo, em vez de banco de madeira, poltronas confortáveis, e você pode pôr ar-condicionado, né, e aumentar a assistência social da igreja, carro para assistir os irmãos, e construir casas para abrigar irmãos, e tantas coisas que nós podemos imaginar. Mas o irmão Branham não era hipócrita. Ele fazia as coisas de uma maneira muito transparente. Ele tinha muito receio, né? Respeito.
Então ele não usava estas coisas como subterfúgios para tomar acumular estas coisas para ele. Mas ele foi muito definido, não é? Definido. Então nós estamos caminhando nesta hora que os pastores terão que se colocar ao lado da igreja, ou das igrejas. Estamos usando o plural em pastores, vamos usar também igrejas. E sofrer todos os ataques, todas as sequelas, né, que ele tem que sofrer. Porque ele usufruiu de tanto, tivemos tantas oportunidades na vida, então vamos até o fim. Vamos até o fim, caminhando nesta jornada. Graças a Deus. Nós paramos aqui na mensagem revestivos de toda a armadura de Deus, no parágrafo 88. Nós vamos continuar aqui. O profeta, ele sempre deu uma passeada assim pelas situações, pelos momentos, pelas diversidades da vida. A mensagem, o irmão Brano, não era assim muito de manter a linha, né? A linha, porque a própria teologia, ela ensina o pregador a pregar na linha, não sair da linha. Ele já tem as escrituras todas programadas para um sermão, para manter a linha. O irmão Brana não era muito de manter a linha, mas, como todas as suas mensagens, sempre elas tiveram um ensinamento dentro do tema, né? Como esse aqui, ó, revestivo de toda a armadura de Deus. A diferença que eu vejo é que nós, dentro da nossa limitação, quando pregamos estas coisas, nós mantemos a linha só dentro daquele assunto, porque nós não temos o conhecimento, a visão que tinha o profeta. Como nós já tivemos aqui durante esses várias escolas dominicais, muitos outros assuntos que estão ligados a este tema, né? Muitos outros. Aqui mesmo nós já citamos este parágrafo, aliás, este parágrafo aqui, quando o irmão Brana disse que temos que permanecer dentro da nossa convicção. Então, nós vamos continuar no parágrafo 88. Veja, agora Pedro disse a mesma coisa, eles disseram, ele disse, isto é aquilo, isto é isto. Nós temos mensagens que ele diz assim, não diga isto é isto. Agora aqui ele já está dizendo, isto é aquilo, isto é isto. Quando ele diz, não diga isto é isto, é quando o ministro vai criar doutrina, né? Criar interpretações dentro da própria mensagem, dizer assim, o cavalo amarelo é isto, o cavalo negro é isto. Definir esses pontos dentro da doutrina. Mas, do ponto de vista de convicção, aí já é diferente. Você diz, isto é isto. E ele disse, agora arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Em relação a esta ordem de Jesus, nós não temos outra escritura. Nós não temos outra interpretação. Preste atenção, porque nós estamos caminhando aqui dentro de um assunto importante. Você não tem outra convicção. Ele diz assim: não, eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, mas não precisava disso porque já estava em Atos 2:38. Não precisava de ninguém pregar, de profeta para falar e dizer que isto é uma revelação de Deus, porque já está aqui. Primeira coisa, você tem que ter certeza, é que o profeta para esta era, ele veio falar somente o que já está escrito. Irmão Brana ele não trouxe senão inferências. Mas ele não acrescentou nada em nenhuma mensagem do irmão Brana, que são 1.200 sermões. 1.200 sermões que ele pregou. Nós ainda não conhecemos nem 400 sermões. Agora, ele pregou estas coisas sobre as eras da igreja, sobre os selos, sobre doutrinas que a coluna de fogo desceu lá, onde ele estava, na montanha, e revelou para ele casamento e divórcio. Olha só, casamento e divórcio. O anjo desceu, entrou no quarto dele durante 7 dias e revelou para ele os selos. Ele estava ali sentado com o anjo ao seu lado, com o caderno, a caneta, e o anjo orientando ele tudo na escritura e na mensagem. Quando ele se apresentou perante a igreja para pregar os selos, ele trouxe aquilo fresquinho, e o anjo não acrescentou nada, ele não mudou nada da Bíblia. Porque se ele tivesse mudado, o próprio irmão Brana não teria aceito. E ele não seria verdadeiro, ele seria falso. Ele seria anticristo. E ele estava ali com a comissão de Deus para o profeta. Durante aqueles dias, dentro de um quarto, ao lado dele, ali na mesa, revelando os selos. As eras da igreja, vocês sabem, eu estou repetindo isso aqui para vocês alicerçarem mais a fé na mensagem e no profeta. As eras da igreja, o irmão Brana já tinha lido centenas de livros com relação às eras, a história da igreja na terra, desde os dias dos apóstolos. Ele havia acompanhado e conhecido tudo sobre os mensageiros, sobre Paulo, Irineu, sobre Martim, sobre Columba, sobre Wesley, sobre os pentecostais. O profeta havia estudado tudo, mas ele não tinha ainda a revelação para pregar sobre as eras. Ele precisou de Deus descer ali e revelar para ele. Agora, o conhecimento dele lá, da história, dos livros, não foi inútil. É claro que a revelação fez ele entender o centro da coisa, a realidade da coisa. E a profundidade que nós temos
das eras, dos selos, e essas outras tão tremendas mensagens, como a semente da serpente. Agora, quando eu disse inferência, é porque ele falou de coisas que não está escrito em detalhes na Bíblia, como, por exemplo, a maneira como a serpente enganou Eva. Qual foi o engano? Como foi que aconteceu? Porque Deus mostrou isto para ele em visão. Ele viu a maneira como a serpente chegou no Éden, conquistou a Eva, e o que aconteceu, qual foi o ato que aconteceu após a conquista de Eva. Agora, ele viu estas coisas, e nós estamos acompanhando estas coisas há 50 anos aqui no Brasil. Mas desde muitos anos atrás, ele já havia pregado estas mensagens, ficaram guardadas. Deus, de uma certa forma, protegeu estas mensagens, porque nem todas foram pregadas no Tabernáculo Urana. Muitas mensagens foram pregadas em casas de irmãos, em cultos domésticos, nas casas dos irmãos. E eles tomaram aqui, foram atrás, pediram, quem tem mensagem, quem tem as mensagens pregadas pelo profeta, tragam elas para a voz de Deus. E eles ajuntaram tudo, selecionaram, trabalharam, corrigiram, e colocou tudo em ordem, estes sermões. Em outras igrejas, como o Tabernáculo da Vida, e várias igrejas, o irmão Brana pregou, e aquilo ficou gravado, porque a equipe dele ia junto, gravavam aquilo, aquelas mensagens. E as mensagens como as eras, os selos, casamento, divórcio, semente da serpente, tudo foi pregado na igreja e bem gravado e bem guardado. Nós não temos nada de errado, de mudado, de pervertido nestas mensagens. Tudo está da melhor maneira. Agora, se nós temos 50 anos estudando essa mensagem, reunindo-se pastores e estudando palestras e tomando questões difíceis e chegando a conclusões, nós tivemos e estamos firmes nisto. Agora é que eu vou levantar e dizer, não, está tudo errado. Não, está errado, não tem profeta, nós só temos que ficar com a Bíblia, é só a Bíblia, não tem profeta. Aí, como é que isso vai entrar na nossa cabeça, irmãos? Como que isso vai entrar na nossa cabeça? O eleito não vai aceitar isso, nunca. Agora, isso teria que acontecer para tirar as virgens nécias da igreja. Para tirar as virgens nécias. Porque elas continuam lá da maneira que elas estão. Nós não vamos nem entrar, né, nessa questão, né? Deixa, oportunamente nós podemos até falar mais sobre isso, mas vocês já são conhecedores. Agora, arrependei-vos e sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, agora somos sacerdotes reais, e para vossos filhos, e para aqueles que estão longe, tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. É uma chamada, irmãos. Você foi chamado, por isso é que você entendeu o batismo. Há muitas pessoas melhor do que nós, lá nas denominações. São melhores do que nós, hein? Se você analisar a criação deles, criação da família, a educação deles para tratar uns aos outros,
a educação dos filhos para com os pais, o respeito dos filhos com os pais. Lá nas denominações tem filho que ele chega, abaixa a cabeça, pega na mão do pai e fala assim: benção, pai. O pai fala: Deus te abençoe, meu filho. Ele vai lá na mãe, pega a mão da mãe, beija a mão da mãe e fala: benção, mãe. Ela fala: Deus te abençoe, meu filho. Aí é que ele vai conversar, aí é que ele vai trocar de ideia ali com os pais. São pessoas dignas de exemplo para nós, no tocante a estas coisas naturais. Não é? Às vezes eles vão rejeitar a mensagem se você pregar a mensagem para eles, a palavra. Mas no tocante à vida humana, eles são exemplos. São exemplos. Pois a promessa é para vós, em frente, cada um virá através desta fórmula. Virá realmente arrependido e será batizado, olhando para Deus. Essa é a fórmula. Ele não te encherá a boca, mas o coração cheio. Às vezes, quando Deus vai encher um coração, ele esvazia a boca, né? Ele esvazia, porque o irmão Branham disse que os apóstolos eram pessoas de poucas palavras. Eles não se intimidavam, não, irmãos, porque nós nos intimidamos, nós queremos ser sociais, nós chegamos assim numa festinha e conversamos, né? Vai um irmão lá para casa, fica lá um dia, dois, ele fica sabendo de tudo da família, porque nós temos que conversar. E aí vamos contando para eles, né? Vamos contando tudo que a família já passou, que vai passar, que não passou, e tudo, e aquela pessoa sai dali com uma outra impressão a respeito de você e da família, porque ele ouviu coisa ali que ele não sabia. Isso chama-se intimidade íntima. Aliás, intimidade já é íntima. É intimidade da família. Você acaba soltando coisas que não deveria. Por quê? Porque a boca está cheia. Não alguma emoção, alguma psicologia, mas o verdadeiro Espírito Santo, o original que caiu no dia de Pentecostes. Exatamente a mesma coisa, sim, se você seguir a receita. A receita foi escrita, não é? Está aí, ó. A receita está aqui, ó. O receituário é a Bíblia. E as receitas estão na Bíblia. É exatamente como dar remédio. Então, muitos médicos hoje, e se você tomasse de um farmacêutico e que não tivesse aviado a receita de modo que o médico prescreveu, você sabe o que aconteceria? Aquilo te mataria. E esta é a razão pela qual você tem tantos membros de igreja mortos. Membros de igreja, mas estão mortos. Irmão Branham diz assim: glória, irmão, não a falsifique. Não falsifique a receita, né? Aquilo foi o que o médico prescreveu. O doutor Pedro, lá em Atos 2, né? Ele prescreveu o batismo. Apenas tome-a da maneira que é, isto é tudo. Temos muitos farmacêuticos charlatões. Sim, Senhor, porque eles mudam a receita.
Ele sabia que o seu exército precisaria. E esta é a razão pela qual ele os equipou com o Espírito Santo. Eles sabiam que ele teria que tê-los. Eles teriam que tê-lo. Sim, Senhor. Ele soube ser uma testemunha verdadeira. Eles, para testemunhar da sua ressurreição, eles teriam que ter o Espírito Santo. Porque não é só aprender a pregar, aprender a falar, ser da igreja, né? Eu sou da igreja. Agora, ele disse, Marcos 16, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Em outras palavras, demonstre o poder. Demonstre o poder. Eu sei que qualquer ministro aqui pregaria sobre só esta frase aqui, ó. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, demonstre o poder. E estes sinais seguirão aqueles que aceitarem o Evangelho. Vem, não apenas dizer palavras intelectuais. Não. Eles não poderiam fazer aquilo com palavras intelectuais. Aquela palavra teve que ser feito carne, manifestada. Vem, estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome eles expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem coisas mortíferas, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, demonstrando o poder do Espírito Santo, a palavra sendo manifestada. E estas coisas que estou lhes dizendo acontecerão com a vivificação da palavra. Acontecerão. Você tem o poder do Espírito Santo em você. Não é você, é o Espírito Santo fazendo isto, vem? Agora, para ser uma testemunha efetiva de Deus, você tem que ter o Espírito Santo. Essa é a condição, irmãos. O Mombrana não muda isso aqui e não há como mudar, né? Quem sou eu? Quem é alguém para mudar isso aqui? Porque sem o Espírito Santo você não pode fazer aquilo viver. E você sabe o que você fará? Você tornará algum conceito intelectual gigante em relação a isto. E passará por isto e dirá, aquilo foi apenas para os apóstolos. Quer dizer, não temos isso hoje, não existe isso hoje. É tudo que o diabo pode fazer, irmãos. É tirar da igreja presente e dizer que foi para o passado e será para o futuro. Mas tirar da igreja estas coisas no presente momento. Existem pessoas quase em todas as partes, cujos corações estão todos em chamas, com o fogo que caiu no Pentecostes, que limpa e os deixa limpos. Está ardendo agora dentro do meu coração, toda a glória ao seu nome. Estou tão feliz em poder dizer que sou um dos tais. Não está você feliz por isto? Embora estas pessoas nunca tenham aprendido, se jactanciam da fama mundana, todos eles receberam seu Pentecostes, batizados no nome de Jesus, e estão dizendo abertamente em toda parte que seus poderes são exatamente os mesmos. Estou tão contente em poder dizer
que sou um dos tais. Essa parte aqui, o irmão Brando está citando um hino, né? Oh, estou contente por isto. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Teria que ter o Espírito Santo para manifestar estas luzes do entardecer. Isto é correto. Para fazer com que Marcos, Hebreus 3:8, Jesus Cristo, mesmo ontem e hoje e eternamente, seja real. Isto é correto. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não a use como um adorno, ou apenas para desfilar de um lado para o outro. Mas o que é isto? Coloque toda a armadura de Deus. E então, quando você estiver revestido com a armadura de Deus, você poderá tomar a espada de Deus com a fé e abrir o seu caminho para qualquer promessa que Deus te fez. Porque se fosse apenas um adorno, nós íamos comprar uma farda bem bonita, né? Colocar aqui uma divisa de coronel do lado, e capacete, coturno e tanta coisa que um soldado tem. Aí nós íamos fazer um desfile, né? O irmão Brando disse que não é para apenas fazer isto. Não, mas essa armadura de Deus, que Paulo está dizendo, revesti-vos, poderá tomar a espada. E o que é a espada? É a palavra. Isso aqui é a espada. Ó. Estiver revestidos com a armadura de Deus, você poderá tomar a espada de Deus com a fé e abrir o caminho para qualquer promessa que Deus te faz. Irmãos, ponha a palavra na frente, põe ela na frente, aí você pode caminhar seguro. Se a enfermidade ficar no seu caminho, corte-o para fora do caminho. A promessa de Deus, se o pecado ficar em seu caminho, corte-o para fora do seu caminho. Isso é correto? Toda armadura, se o diabo atirar um dardo em você, arremesse-o e siga em frente cortando. Isso é correto. Avante, soldados cristãos. Marcharão para a guerra com a cruz de Jesus, seguindo em frente. Aleluia! Estou tão feliz em poder dizer que sou um dos tais. Ele cita agora outro hino. Um dos tais, um dos tais. Estou feliz em poder dizer que sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Estou feliz em poder dizer que sou um dos tais. Não está você contente por isso? Amém. Sim, Senhor. Eles estavam reunidos no cenáculo, todos orando em seu nome. E eles foram batizados com o Espírito Santo. E o poder para manter a ordem veio. Agora, o que ele fez para eles naquele dia, fará o mesmo para você. Estou tão feliz em poder dizer que sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Estou feliz em poder dizer que sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Estou feliz em poder dizer que sou um dos tais. Um dos tais. Podes tu dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Agora aqui o irmão Brana começa uma história da mulher de Mênfis. Muito bonita essa história. Eu vou ler assim mais corrido a leitura para nós concluirmos o assunto.
Em Mênfis, certo dia, vocês já me ouviram contar isto, eu acho. Eu acabei de lembrar disto. Eu estava chegando, cantando esta pequena canção. O avião havia parado. Havia caído uma tempestade na noite anterior. E eu estava vindo lá de Dallas, Texas. E ele parou em Mênfis. A tempestade o fez descer. Eles me colocaram em um enorme hotel. Me disseram que na manhã seguinte me chamariam às 7 horas. E eu fui despachar algumas correspondências bem cedo, por volta das 5 horas. Eu não havia dormido muito, e no caminho o Espírito Santo disse: vire e volte pelo outro lado. Eu andei um pouquinho mais adiante, e ali havia alguns molinetes e armas e coisas expostas em uma loja. Um enorme velho guarda policial irlandês estava ali de pé. Eu me aproximei daqueles molinetes e, olhando para cima e para baixo, eu pensei, ele parou de olhar para mim. Eu disse: Senhor, foste tu? Você não crê que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus? Disse: vire e volte pelo outro lado. Era Deus falando com ele, né? Eu apenas comecei a voltar. E eu atravessei, fui bem embaixo, em direção ao sul de Mênfis ali, fui para o meio de onde moravam as pessoas de cor ali, e eu estava passando por ali, pensando, que coisa! Olhei para o meu relógio. Está na hora do avião partir. Algo apenas continuou dizendo: siga em frente, em frente. O sol já estava bem alto, você sabe. Eu estava indo por ali e olhei diretamente e inclinada sobre um portãozinho, e ali estava uma típica irmã de cor, parecendo como uma delas, tias Gemimas. Suas enormes bochechas, gordas, penduradas ali, as lágrimas escorriam pela sua face. Ela disse: bom dia, reverendo. Quando ele diz tia Gemima, é uma senhora de propaganda de um produto, né? Ele se referiu a ela como sendo pessoa que aquela irmã parecia. Eu disse: bom dia. Eu disse: tia, como você sabia que eu era um reverendo? Agora, lá embaixo no sul, é assim que um ministro é chamado. Eu disse: como você sabia que eu era um reverendo? Ela disse: eu sabia que você era. Disse: há uma só coisa que eu não acertei. Disse: você tinha que estar usando um pequeno terno cinza e um chapeuzinho colocado de lado em sua cabeça. Disse: mas onde está aquela maleta que você tinha? Eu havia acabado de guardá-la. Eu disse: deixei no hotel. Olha só, ela estava descrevendo a figura do irmão Branham que ela viu no sonho. Chapéu assim tombado na cabeça, um terno cinza e uma maleta na mão. Eu disse: deixei no hotel. Ela disse: eu sabia que você estava vindo. Eu disse: o meu nome é Branham. Você sabia? Disse: não, senhor. Reverendo Branham, eu não te conheço. Disse ela: mas você já ouviu na Bíblia a respeito da mulher sunamita? Eu disse: sim. Disse: sabe, ela tinha um bebê,
Ela era muito velha para ter um bebê, e mesmo assim ela teve um. E disse que Elias, aquele profeta, foi e lhes falou a respeito daquele bebê, porque ela foi gentil com aquele profeta. Ela tinha até revelação, né? Eu disse, sim, eu conheço a história muito bem, tia. Ela disse, bem, eu sou aquele tipo de mulher. E ela disse, eu orei ao Senhor, eu e meu marido, para nos dar um filho. Eu disse que eu o criaria como ela o fez. E disse, ele nos deu um excelente garoto. E disse, mas o meu garoto tomou o caminho errado. Disse, ele foi para o meio dos pecadores e assim por diante, e seguiu pelo caminho do pecado. E disse, ele está deitado ali dentro morrendo. Ele contraiu uma doença venérea. E disse, ele está ali dentro morrendo. E disse, nós não conhecíamos isto, somos cristãos aqui. E disse, isto foi longe até virar sífilis. E disse, ele está morrendo. Quer dizer, ela não conhecia essas doenças, né? E disse, o médico veio e disse que eles não podiam fazer nada por ele. O seu sangue era positivo e lhes havia dado Saversa 606 e mercúrio e todo mais, e aquilo não deu certo. E isso já estava muito adiantado. Realmente havia feito buracos em seu coração. E disse, ele está morrendo. E ela disse, eu simplesmente não poderia, reverendo, ficar ali parado vendo o meu filho morrer. Disse, o meu pai saiu para trabalhar nesta manhã, o seu pai saiu para trabalhar nesta manhã e disse, eu fiquei acordada a noite toda e eu orei. Eu disse, Senhor, Deus, disse, tu és o mesmo Deus que existia lá atrás nos dias de Elias. E disse, agora eu sou esse tipo de mulher que ela era, e tu me deste o meu filho aqui. E disse, ele tomou o caminho errado, Senhor, mas eu tenho lavado roupas e tentado te servir, e fui à tua igreja e ouvi os teus sacerdotes, e assim eu tentei e fiz tudo que me foi dito para fazer. Ela disse, eu não quero ver o meu filho morrer assim. Ela disse, eu disse, Senhor, o que posso fazer? E disse, eu dormi e eu sonhei com você chegando pela rua. E quando eu acordei, ele disse, vá lá para fora e fique no portão. E as suas costas ainda estavam molhadas. Ela tinha uma camiseta masculina amarrada ao redor de sua cabeça. E quando eu olhei ali embaixo, eu olhei para ela, eu pensei, que coisa. Ela disse, você não quer entrar? Oh, que coisa. Eu abri aquele velho portão, empurrando para trás uma pequena peça de um velho arado pendurado ali como peso para o portão, e você sabe o que são eles. E então entrei. Eu já estive em palácios de reis, vocês sabem, mas eu nunca me senti tão bem-vindo como eu senti naquela casinha de pessoas de cor naquela manhã. Um pequeno velho chão e aquela pequena velha armação de cama de ferro ali, pobre,
mas deitado na cama havia um grande, enorme rapaz de boa aparência. Parecia pesar cerca de 190 libras, simplesmente forte, robusto, e ele estava segurando o lençol, ou aquela pequena coisa sobre si, fazendo Eu disse: bom dia, senhor. Oh, ela disse: reverendo, ele não conhece nada há 3 ou 4 dias. Disse: ele pensa que está em um oceano ou em algum lugar grande. Disse: ele fala que está escuro e ele está em um barco, o que ele não pode encontrar o seu caminho de volta. E disse: é isto que dói o meu coração. Disse: se eu simplesmente pudesse ouvi-lo dizer que está salvo. Eu disse: tia, eu oro pelos enfermos. Ela não estava interessada nisso. Ela queria ver aquele garoto salvo. Ela não estava interessada na cura dele, ela estava interessada na salvação dele. Era isto que ela queria ver, aquele rapaz salvo. Ela saberia então que o veria novamente do outro lado, se ele morresse. Ela disse: agora ele tomou o caminho errado, você não quer orar por ele? Eu disse: bem, vamos orar. Então nos ajoelhamos e eu disse: tia, você ora primeiro. Oh, que coisa, quando aquela querida velha santa começou a orar, isto não era algo novo para ela. Ela conversou com ele como se estivesse conversando com ele antes. Ela já havia orado antes. Sim, ela o fez. Eu simplesmente me arrepiei tudo assim. E eu pensei: oh Deus, como tu me guiaste para cá assim. Eu pensei: oh Deus, tu és tão maravilhoso. Eu levantei, e as lágrimas escorriam. Ela disse: Senhor, aqui estou. Disse: eu orei e tu me deste um sonho e disseste que este reverendo estava vindo, e para esperar bem aqui. Eu creio que Deus opera dos 2 lados da linha, os 2 lados, era com ela e com ele lá. E disse: eu esperei bem até ele chegar, e disse: agora aqui está ele. Disse: Senhor, se eu apenas pudesse ouvir o meu garoto dizer: eu estou salvo, disse, ficaria tudo bem. E ela orou, e então ela parou de orar, disse: amém. Ela disse: poderia orar, reverendo? Irmão Branham não precisou de orar não, irmãos. Eu disse: sim, senhora irmã. Eu coloquei as minhas mãos sobre os seus pés, estavam frios. Ela levantou e enxugou as lágrimas de sua face, assim, e ela lhes deu um beijo na face. Não é o que eu falei, não é? Esse carinho da mãe com o filho, de filho com a mãe. Não importa se ele estava em desgraça, ela disse: ô filhinho da mamãe. Agora veja, aquilo, não importa o que ele fosse, ele continuava sendo seu filhinho. Não importa, veja, é isto. Pense você no amor de uma mãe. Agora, mas Deus disse: uma mãe pode esquecer seu filho, mas eu não posso te esquecer. Vem,
seu nome está gravado nas palmas de minhas mãos. Ele te ama. Não se preocupe. Se você está tomando a sua palavra, apenas siga em frente. Ela ajoelhou lá atrás e eu coloquei as minhas mãos sobre os seus pés. Ele continuou dizendo, está escuro aqui. Já fazia 2 dias que ele dizia que estava escuro. Dizia, escuro aqui. Oh, mamãe. Eu disse, não pode você falar com ele? Queria que o irmão Branco resolvesse a situação. Disse, não, ele não sabe onde ele está. Disse, ele simplesmente está assim há dias. Aliás, o irmão Branco falou para ela, né? Não pode você falar com ele? Disse, não, ele não sabe onde ele está. Disse, ele simplesmente está assim há dias. E eu disse, Pai Celestial, eu não compreendo porque aquele avião desceu. Agora estou bastante atrasado, eu não o tomarei. E aqui tu me fizeste vir por este lado. E esta irmã aqui de pé, nesta casinha humilde, eu vim aqui apenas para, eu não sei porque estou aqui, Senhor, eu apenas continuei seguindo. Ela disse, ele disse, mamãe, mamãe. E eu disse, eu vi um pouquinho. Ela disse, sim, querido. Disse, mamãe, o quarto está ficando claro. Graças a Deus. Um pouco mais. Será que eu soltei aqui? Um pouco mais. Cerca de 1 ano depois daquilo, eu estava indo para Phoenix. Eu estava em um trem. Vocês sabem como são os sanduíches nos trens. Eles são muito caros e bem pequenos. Então paramos em Memphis e eu desci e comprei um saco cheio de hambúrgueres para durar até eu chegar em Phoenix. E então ficaríamos aquele dia e noite e eu poderia consegui-los ali por uns 15 centavos cada um, você sabe. E eu ia comprar um saco cheio de hambúrgueres. E eu fui comprar para mim, correndo assim. E eu ouvi alguém, oi, você, reverendo Brana. Eu olhei imediatamente alguém de bonezinho vermelho ali de pé. Eu disse, olá, você, como vai você, irmão? Segui andando. Ele disse, espera um minuto. Disse, você não me conhece? E eu disse, não, eu creio que não, irmão. Ele disse, você se lembra de uma certa vez? Disse, você foi até a minha casa e disse, minha mãe estava de pé no portão esperando ali, ou algo assim. Eu disse, você não é aquele rapaz? Disse, sim, eu sou. Ele disse, eu estou curado, disse, e o médico disse que estou bem. E disse, não somente isto, mas estou salvo agora. O que é isto? Ouçam, amigos, Deus opera dos 2 lados da linha. Isso aqui dá um sermão, ó. Aquele mesmo Deus, o qual pode dizer para aquela mulher, aquela sunamita, o mesmo Deus, o qual pôde conversar e dizer para aquela mulher no poço, vai, chame seu marido. Aquela mesma mulher que pôde tocar suas vestimentas e dizê-lo, virar no meio daquele povo, ele é Deus. Ele é Deus. Graças a Deus. Vamos parar aqui, irmãos.
Ele é Deus. Senhor, nós estamos convictos que o Senhor é Deus, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Venha nos abençoar nesta noite, sustentar, abençoar esta igreja, ó Pai. Nós dedicamos nossas vidas a Ti, os filhos rebeldes, que eles encontrem também Deus na sua misericórdia, e que o Senhor possa clarear o caminho deles, abrir, ó Pai, os seus corações. Nós dedicamos os filhos agora a Ti. Pai, tenha misericórdia, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Deus te leve em paz, meu irmão. Nós estaremos aqui à noite, se Deus permitir. Nós temos aqui 3 irmãos que estão conosco. Irmão Emi Alves, em Cachoeira, irmão Tarsis Leonan, em Porá, e a irmã Marli, em Diara. Deus abençoe vocês, continue vos abençoando através da palavra. Em nome de Jesus. Até a noite. Deus abençoe. Aqui verei a glória que brilhará no rosto de Cristo, a luz do meu Deus. Sião celeste, mansões divinas, família unida em volta de Cristo. Que maravilha, que alegria, não mais tristeza, jamais a está bem perto o dia lindo em que veremos o nosso Senhor em majestade, em glórias e fulgor. Então partiremos pra Nova Sião. Sião celeste, mansões divinas, família unida em volta de Cristo. Maravilha, que alegria, não mais tristeza, jamais a dor. Sião celeste, mansões divinas, família unida
Cristo. Que maravilha, que alegria, não mais tristeza.